Milionário vê uma mulher na rua com duas crianças vendendo pano de chão. Quando ele vê o anel no seu dedo, ele quase desmaia. O barulho das buzinas misturava-se ao som de passos apressados na calçada. A cidade nunca dormia. Mas para Leonardo Vasconcelos, a noite parecia mais barulhenta do que o normal. Ele estava no banco de trás de seu carro de luxo, absorto em pensamentos sobre mais um grande negócio que acabara de fechar. A vida lhe sorria e ele sabia que tinha conquistado tudo sozinho. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Até que seus olhos encontraram uma cena que fez seu coração parar. Ali, do outro lado da rua, uma mulher segurava duas crianças pequenas pelas mãos. Seu rosto estava abatido, as roupas gastas e ao lado delas um balde com panos de chão à venda. Mas não foi apenas a miséria estampada naquela imagem que fez o sangue de Leonardo gelar. Foi o anel. Aquela joia dourada e simples, agora desgastada pelo tempo, brilhava suavemente na mão da mulher. Ele reconheceria aquele anel em qualquer lugar. Ele próprio o havia comprado há muitos anos, quando ainda era um jovem sem dinheiro, sem futuro, mas com um sonho: mudar de vida. E quem estava ao seu lado naquela época? Isabela. Leonardo sentiu a vista escurecer por um instante. Um gosto amargo subiu em sua garganta e o mundo pareceu girar ao seu redor. Como aquilo era possível? Como a garota que um dia fora sua melhor amiga, sua confidente e a única pessoa que acreditou nele quando ninguém mais o fez, estava ali, vendendo panos de chão na rua. Pare o carro. Ele ordenou ao motorista, a voz saindo quase sem... O motorista freou bruscamente, assustado com o tom de urgência. Antes que pudesse perguntar algo, Leonardo já estava do lado de fora, atravessando a rua em passos largos. Seu coração batia tão forte que ele temia que o peito explodisse. Ele precisava saber o que tinha acontecido. Mas antes que pudesse chamar por ela, viu quando Isabela abaixou o olhar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ela não o viu. Estava focada em ajeitar os panos no chão, tentando convencer os poucos pedestres apressados a comprarem algo. Leonardo hesitou. Um turbilhão de lembranças veio à tona. A pequena casa onde cresceram juntos, os dias em que dividiam um pedaço de pão duro porque não tinham mais nada, as promessas que fizeram um ao outro de que nunca se abandonariam. E agora, ela estava ali, esquecida pelo mundo, pela sorte, por ele. O que aconteceu com Isabela? Como ela chegou até ali? O milionário, acostumado a comandar grandes reuniões e fechar negócios milionários, sentiu-se pequeno diante daquela cena. Sua garganta apertou e então ele deu o primeiro passo em direção ao passado que tentou esquecer. Isabela? A mulher levantou os olhos e naquele instante tudo mudou. O tempo parecia ter parado quando Isabela levantou os olhos e encontrou o olhar de Leonardo. Por um instante, o barulho da cidade sumiu. As vozes das pessoas se tornaram apenas um murmúrio, distante, e o mundo reduziu-se àquele momento. Os olhos dela, antes apagados pelo cansaço da vida, se arregalaram de surpresa. Leonardo não precisou dizer nada. Ele viu nos olhos dela o choque, a incredulidade e, por um breve momento, a sombra de algo que ele não conseguia decifrar. Vergonha? Medo? Mas antes que Isabela pudesse dizer qualquer coisa, o passado veio à tona como uma avalanche. Anos atrás, Leonardo e Isabela eram inseparáveis. Duas crianças que, apesar das diferenças sociais, encontraram um no outro um refúgio para as dificuldades da vida. Leonardo nasceu e cresceu em um bairro simples, mas sua realidade era ainda mais dura do que a da maioria das crianças ao seu redor. Seu pai os abandonou quando ele ainda era um bebê, deixando sua mãe sozinha para criar 3 filhos. Sem dinheiro e sem oportunidades,
A família vivia no limite da miséria. Enquanto outras crianças passavam os dias brincando, Leonardo vagava pelas ruas em busca de alimento. Aprendeu cedo a sobreviver. Percorria feiras livres, esperando os feirantes descartarem frutas e legumes machucados. O que ainda podia ser aproveitado, ele levava para casa. O resto, ele vendia a um homem que criava porcos, garantindo algumas moedas para ajudar sua mãe. Seu maior desejo era ser como as outras crianças, poder estudar, carregar livros ao invés de sacolas com restos de comida. Mas a escola parecia um sonho distante, até que, em uma noite fria, ele se encolheu no colchão fino que dividia com os irmãos e, com a voz embargada, olhou para a mãe. Mãe, eu quero estudar. Quero ser como as outras crianças. A mulher suspirou, acariciando os cabelos do filho. Ela sabia o quanto a vida havia sido cruel com ele. Seu coração apertava ao vê-lo vagando pelas ruas, batalhando como um homem quando ainda era apenas um menino. No dia seguinte, com lágrimas nos olhos e o coração apertado de incerteza, a mãe de Leonardo conseguiu matriculá-lo na escola pública do bairro. E foi lá que ele conheceu Isabela. Isabela tinha uma vida melhor. Não era rica, mas sua família vivia com dignidade. Seus pais trabalhavam duro e o que ganhavam era suficiente para que ela tivesse comida na mesa, roupas limpas e, o mais importante, acesso à educação. No primeiro dia de aula de Leonardo, ele sentiu-se deslocado. Suas roupas eram surradas e os sapatos estavam tão gastos que quase não tinham sola. Mas enquanto os outros alunos o olhavam com curiosidade ou até desprezo, Isabela sorriu para ele. Oi, você é novo aqui? Leonardo hesitou antes de responder. Ele não estava acostumado com gentileza, mas algo no sorriso dela o fez relaxar. Sim, meu nome é Leonardo. Eu sou Isabela. Quer sentar aqui comigo? Foi naquele momento que uma amizade nasceu. Desde então, Isabela e Leonardo se tornaram inseparáveis. Ela o ajudava nas tarefas da escola, compartilhava seu lanche e, sempre que podia, levava para ele um pouco da comida de casa. Em troca, Leonardo lhe contava histórias das ruas, falava sobre as pessoas que conhecia, os lugares que via enquanto caminhava pela cidade. Isabela admirava a força de Leonardo. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela conhecia. Não importava o quão difícil fosse sua vida, ele sempre dizia que um dia mudaria sua história. Eu vou ser rico, Isabela. Vou sair dessa vida. Ninguém mais vai passar fome na minha casa. Ela ria, achando engraçado o jeito determinado dele. Então, quando isso acontecer, você não vai esquecer de mim, né? Leonardo sorriu, pegando um anelzinho de latão que encontrou na rua e o colocando no dedo dela. Esse é o nosso trato. Quando eu ficar rico, você vai saber que eu nunca esqueci de você. Agora, anos depois, ali na calçada, vendo Isabela, segurando seus filhos e vendendo panos de chão, Leonardo sentiu uma pontada de culpa esmagadora. Ele realmente havia esquecido dela. Não cumpriu a promessa. E agora era tarde demais, ele precisaria descobrir. Leonardo nunca esqueceria os primeiros meses na escola. Ele achava que estudar seria a chave para mudar sua vida, que ali ele encontraria um novo começo. Mas, para uma criança que passava os dias revirando caixas de feira em busca de restos de comida, a realidade dentro da sala de aula foi tão cruel quanto as ruas que ele conhecia. Desde o primeiro dia, ele sentiu os olhares sobre si. Alguns eram apenas curiosos, mas a maioria carregava desprezo. Ele reconhecia aqueles rostos. Muitos daquelas crianças o viam nas ruas, vasculhando sobras de frutas e legumes jogados fora. Para elas, Leonardo não era um colega de classe. Ele era apenas o lixeiro da feira. No recreio, sempre que tentava se aproximar dos outros, era afastado,
com risadas e cochichos. Não cheguem perto dele, ele fede a lixo. Um garoto debochou certa vez, fazendo os outros rirem. Leonardo engoliu a vergonha e abaixou a cabeça. Não chorava, não na frente deles, mas, por dentro, sentia uma dor que ardia mais do que qualquer fome que já havia sentido. Quando voltava para a sala, a humilhação continuava. Os alunos evitavam sentar perto dele, e os professores, sem querer lidar com a rejeição generalizada, simplesmente o colocaram no fundo da sala, sozinho. Todos os dias, Leonardo sentava naquela última carteira, isolado, como se sua presença contaminasse o ambiente. Ele não tinha escolha. Aceitou seu lugar na sala da mesma forma que aceitou seu lugar no mundo, invisível, indesejado. Até que um dia, Isabela sentou ao seu lado, sem hesitar, sem medo dos olhares dos outros, sem se importar com os cochichos. "Oi, Léo, posso sentar aqui?" perguntou ela com um sorriso leve. Leonardo olhou ao redor desconfiado. Era algum tipo de brincadeira, mas não viu maldade nos olhos dela, apenas gentileza. "Tem certeza?" ele perguntou com a voz baixa. "Claro, aqui no fundo é melhor, a gente pode conversar sem a professora perceber." Ele riu de leve. "Então você gosta de falar na aula?" "Gosto de falar com amigos. E agora você é meu amigo." Aquela foi a primeira vez que alguém chamou Leonardo de amigo. Nos dias seguintes, Isabela continuou sentando ao seu lado, ignorando completamente os olhares de julgamento dos outros alunos. E com ela ali, Leonardo finalmente se sentiu menos sozinho. Os cochichos continuavam. "Olha só, a Isabela senta com o lixeiro. Vai acabar fedendo igual a ele, mas ela nunca se importou. Quando percebia que Leonardo estava triste, tentava distraí-lo com piadas, o ajudava a entender as matérias e sempre que podia dividia seu lanche com ele. "Não precisa fazer isso, Isa." Ele murmurava sem jeito. "É só um pão de queijo, Léo. E fica quieto que eu gosto de dividir." Ele sabia que não era só um pão de queijo. Era muito mais do que isso. Era alguém dizendo que ele merecia ser tratado com dignidade, que ele não era invisível, que sua presença importava. Com o tempo, a amizade entre os dois cresceu. Os professores começaram a notar que Leonardo tinha um potencial incrível. Com a ajuda de Isabela, que sempre o incentivava, ele começou a se destacar nas matérias. Seu desempenho melhorou tanto que os professores passaram a elogiá-lo, e pouco a pouco, os olhares começaram a mudar. Ele não era mais só o garoto que revirava as feiras. Ele era o menino inteligente, o aluno promissor. E tudo isso começou porque uma única pessoa decidiu enxergá-lo quando ninguém mais quis. Leonardo nunca esqueceu disso. E agora, parado naquela calçada, encarando Isabela tantos anos depois, ele percebeu que o destino estava lhe cobrando algo. Ele precisava enxergá-la agora, do mesmo jeito que ela fez por ele no passado. Mas será que ainda havia tempo? A amizade entre Leonardo e Isabela se fortaleceu rapidamente. Todos os dias, quando chegava à escola, Leonardo sabia que encontraria um sorriso sincero esperando por ele. Com o tempo, o menino deixou de andar sempre de cabeça baixa e começou a sonhar com algo além da sobrevivência. Mas o que realmente mudou sua vida aconteceu em uma tarde chuvosa. Era sexta-feira e a última aula do dia havia terminado. Isabela, como sempre, caminhava ao lado de Leonardo até a saída da escola. Mas naquele dia ela parecia determinada a algo. "Léo, vem comigo hoje. Quero te levar para minha casa." Leonardo parou no meio do caminho, franzindo o senho. "Para sua casa?" perguntou desconfiado. "Sim, quero que conheça meus pais." Leonardo sentiu um nó no estômago. Ele já tinha visto os pais de Isabela algumas vezes, mas de longe. Sabia que eram pessoas simples, que trabalhavam duro. Ele não queria incomodar. Além disso, como poderia entrar na casa dela do jeito que estava? Suas roupas eram velhas e desgastadas, seus sapatos mal tinham solas.
Isabela, acho melhor não. Você acha que meus pais vão se importar com isso? Ela interrompeu, cruzando os braços. Você é meu melhor amigo, Léo. E minha família também vai gostar de você. Ele hesitou, mas o jeito como Isabela falou, com tanta certeza e carinho, o fez aceitar. Ao chegar na casa de Isabela, Leonardo sentiu um calor diferente. A casa era simples, de tijolos aparentes, com cortinas floridas nas janelas e um pequeno jardim na entrada. Mas o que mais chamou sua atenção foi o cheiro de comida caseira que se espalhava pelo ar. Era um aroma acolhedor, que lembrava lar, algo que ele nunca soube exatamente o que era. Assim que entraram, a mãe de Isabela, Dona Margarida, apareceu, na cozinha secando as mãos no avental. Mãe, esse é o Leonardo, Isabela disse animada. A mulher olhou para ele com ternura e abriu um sorriso caloroso. Então esse é o menino que minha filha tanto fala? Seja bem-vindo, meu querido. Antes que Leonardo pudesse dizer qualquer coisa, sentiu os braços dela o envolverem em um abraço apertado. Ninguém o abraçava daquele jeito há muito tempo. O pai de Isabela, seu Antônio, veio logo em seguida, um homem de olhar bondoso e expressão serena. Então você é o menino esperto que senta no fundo da sala com a minha filha? Disse, apertando a mão de Leonardo com firmeza. Leonardo assentiu, meio sem jeito. Ele não estava acostumado com esse tipo de recepção. Venha, sente-se à mesa, vamos jantar. Leonardo arregalou os olhos. Ele não se lembrava da última vez que tinha sido convidado para jantar na casa de alguém. Tentou recusar, mas Isabela já estava puxando sua cadeira. Naquela noite, ele comeu como nunca antes. Não apenas pela comida, que era deliciosa, mas pela forma como foi tratado, como se fosse parte da família. O carinho da família de Isabela não parou por aí. Eles perceberam a situação difícil de Leonardo e, a pedido da filha, começaram a ajudá-lo. Todos os meses, separavam uma cesta básica para ele levar para casa. Não precisa disso, Leonardo murmurava, envergonhado, ao ver a sacola. Cheia de arroz, feijão, macarrão e enlatados. Claro que precisa, meu filho. Isso aqui não é caridade, é cuidado. Você é amigo da minha filha, então também é parte da nossa família, disse Dona Margarida, colocando um pão caseiro em suas mãos. Seu Antônio concordou. E quando você crescer, Leonardo, quero ver você fazendo o mesmo por alguém que precisar. Essas palavras marcaram o menino de um jeito que ele nunca imaginou. A partir daquele dia, a casa de Isabela se tornou um refúgio para ele. Sempre que podia, ia até lá, ajudava nos afazeres, contava histórias engraçadas e, mais do que tudo, se sentia aceito. E Isabela, ela continuava ao seu lado, acreditando nele mais do que qualquer pessoa. Leonardo nunca esqueceu isso, mas agora, tantos anos depois, olhando para Isabela na calçada com seus filhos, ele percebeu que tinha falhado. Ele jurou que nunca se esqueceria dela. Jurou que mudaria sua vida e que retribuiria tudo o que ela fez por ele. Mas onde ele estava quando ela mais precisou? Com o coração apertado, Leonardo se aproximou ainda mais. Ele precisava saber o que aconteceu. Precisava fazer alguma coisa. O mundo pareceu parar naquele instante. Isabela ficou imóvel, segurando um pano de chão em uma das mãos e a outra pousada sobre o ombro de um dos filhos. Seus olhos se arregalaram ao ver Leonardo ali, parado diante dela, vestindo um terno impecável, com um carro de luxo estacionado atrás. Ela piscou algumas vezes como se tentasse ter certeza de que não estava sonhando. Léo! A voz dela saiu fraca, hesitante, carregada de incredulidade. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ouvir aquele apelido depois de tantos anos fez algo dentro dele estremecer. Mas o que mais o abalou foi o olhar de Isabela. Não era só surpresa. Havia algo mais ali, algo quebrado. Havia dor.
Os olhos dela, que um dia brilharam com esperança e alegria, agora carregavam o peso de uma vida difícil. Rugas de preocupação marcavam sua testa. Suas mãos, antes tão delicadas, agora estavam ásperas, cansadas pelo trabalho pesado. Ele demorou alguns segundos para reagir. "Meu Deus, Isabela!" ele murmurou, dando um passo à frente. "O que aconteceu com você?" Ela engoliu em seco, abaixou o olhar por um instante e então forçou um sorriso fraco. "Eu deveria perguntar o mesmo. Olha para você." Sua voz era suave, mas carregava um tom amargo. O menino que catava restos de feira virou um milionário. Quem diria? Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer tantas coisas, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Então desviou os olhos para as duas crianças ao lado dela. "São seus filhos?" Isabela assentiu, passando a mão nos cabelos da menina menor, que parecia ter cerca de 5 anos. O menino, um pouco mais velho, olhava para Leonardo com um misto de curiosidade e desconfiança. "Sim, são meus tesouros." Leonardo sentiu um nó na garganta. Como era possível? Como Isabela, a menina que sempre sonhou com um futuro melhor, agora estava ali, vendendo panos de chão na rua para sustentar os filhos? "Onde está o pai deles?" ele perguntou, mesmo temendo a resposta. O sorriso dela desapareceu. Por um segundo, Isabela desviou o olhar, como se aquela pergunta trouxesse lembranças dolorosas demais. "Se foi..." Leonardo franziu a testa. "Se foi, você quer dizer..." "Foi embora." Ela o interrompeu com a voz firme, mas sem emoção. "Nos deixou." O peito de Leonardo se apertou ainda mais. "Ele te abandonou?" "Sim." Isabela respondeu, mas seu olhar dizia muito mais. Dizia que aquela não era a única dor que ela carregava. Leonardo sentiu um misto de revolta e tristeza. Como alguém poderia abandonar Isabela? Como alguém poderia deixá-la nessa situação sozinha, lutando para alimentar duas crianças? Ele respirou fundo, tentando conter a enxurrada de emoções que o consumia. "Por que você nunca me procurou, Isa? Por que não me pediu ajuda?" Ela soltou uma risada curta, sem humor. "E onde você estava, Leonardo?" A pergunta foi um golpe direto. Leonardo ficou mudo. "Você sumiu, Léo." A voz dela agora carregava uma mágoa profunda. "Nós crescemos juntos. Eu fui sua amiga quando ninguém mais queria estar ao seu lado. Minha família te acolheu, te ajudou a sobreviver. E quando você finalmente conseguiu sair daquela vida, simplesmente desapareceu." Ele tentou argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. Porque ela estava certa. Quando Leonardo finalmente conseguiu crescer na vida, ele se afastou de tudo. Se afastou do bairro onde cresceu, da família de Isabela, dela. Ele se afundou no trabalho, na busca implacável pelo sucesso e esqueceu das raízes que o sustentaram quando ele mais precisou. O peso da culpa caiu sobre ele como um trovão. "Isa, Ele tentou se justificar, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. "Não importa mais, Leonardo. Eu aprendi a me virar sozinha. Sempre aprendi." Ele sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo. Isabela sempre foi forte. Mas agora, olhando para ela, Leonardo percebeu que aquela força havia sido forjada pelo sofrimento. E ele não podia aceitar isso. "Vem comigo", ele disse de repente. Ela franziu o senho. "O quê?" "Vem comigo. Eu posso te ajudar. Você e as crianças." Isabela sorriu de canto, balançando a cabeça. "Não preciso da sua piedade, Leonardo." Ele sentiu um nó na garganta. "Isso não é piedade. É o mínimo que eu posso fazer." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para os filhos. O mais velho apertou a barra de seu vestido, como se pedisse para que fossem embora. Isabela então voltou os olhos para Leonardo e disse algo que o pegou de surpresa. "Se você quer mesmo me ajudar, então me escute. Não com o coração de quem sente culpa, mas com o coração do menino que um dia foi meu melhor amigo." Leonardo sentiu o peito apertar.
O que ela queria dizer com aquilo? O que ele precisava escutar? Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir. E a verdade mudaria tudo. O vento soprava levemente, fazendo com que os cabelos de Isabela dançassem no ar. O olhar dela, intenso e carregado de lembranças, perfurava Leonardo de uma forma que ele não conseguia explicar. Por anos, ele havia enterrado seu passado sob pilhas de contratos, números e reuniões, mas agora, ali diante de Isabela, tudo voltava como uma avalanche impossível de conter. Se você quer mesmo me ajudar, então me escute, não com o coração de quem sente culpa, mas com o coração do menino que um dia foi meu melhor amigo. As palavras dela ecoavam na mente de Leonardo, como um chamado que ele não podia ignorar. Ele assentiu lentamente, indicando que estava disposto a ouvir, mesmo sem saber exatamente o que estava por vir. Vamos dar uma volta? Ela sugeriu, enquanto pegava a mãozinha das crianças. Leonardo hesitou. Estava acostumado a andar em carros luxuosos, cercado de pessoas que bajulavam seu sucesso. Mas ali, naquela calçada cheia de marcas do tempo, ao lado de Isabela e seus filhos, ele percebeu que talvez essa caminhada fosse mais valiosa do que qualquer viagem que já havia feito. Eles começaram a andar pela rua. O silêncio pairava entre eles, apenas quebrado pelos passos apressados das crianças que corriam à frente, brincando uma com a outra. O pequeno menino chutava uma latinha velha, enquanto a irmã ria ao tentar pegá-lo. Leonardo observou a cena com um misto de nostalgia e tristeza. Lembrou-se de quando ele e Isabela corriam juntos por aquelas mesmas ruas, pés descalços, inventando brincadeiras e rindo como se o mundo não tivesse problemas. Você se lembra da nossa cabana? Isabela perguntou de repente. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, carregado de saudade. Aquela que construímos com pedaços de madeira velha e caixas de papelão. Como eu poderia esquecer? Ela riu. Aquilo não era uma cabana, era praticamente um castelo. Se tivesse teto, talvez eu concordasse. Eles riram juntos e por um instante o peso daquela conversa desapareceu. Mas logo Isabela ficou séria, novamente. Léo, você se lembra do que costumava dizer quando estávamos lá? Ele franziu a testa, tentando puxar na memória. Acho que eu dizia muita coisa. Qual delas? Ela respirou fundo antes de responder. Que um dia você seria rico, que teria tanto dinheiro que nunca mais precisaria procurar comida na feira, mas que... Ela parou por um momento. Mas que nunca esqueceria de mim. O peito de Leonardo apertou. Ele realmente havia dito isso. Isa, Ela ergueu a mão, pedindo que ele esperasse antes de continuar. Eu sei que você não fez isso por mal, Léo. A vida nos leva por caminhos diferentes. Mas eu nunca esqueci de você. Ela sorriu com tristeza. E sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que, se algum dia nos encontrássemos de novo, seria diferente. Eu imaginava que eu estaria bem, com uma casa confortável, filhos felizes e talvez até um cachorro. E que eu te apresentaria essa vida com orgulho, mostrando que, apesar de tudo, eu também venci. Leonardo sentiu um nó na garganta. Mas não foi assim. Não foi. Ela abaixou os olhos. E isso me dói. Porque eu não queria que você me visse assim, Léo. Eu não queria ser um lembrete do seu passado ou daquilo que talvez tenha ficado para trás. Leonardo parou de andar. Ele sentiu algo crescer dentro dele, algo que misturava culpa, dor e um desejo profundo de corrigir o que estava errado. Isa, eu nunca deveria ter me afastado. Eu fui egoísta. Quando consegui subir na vida, me convenci de que cortar os laços com o passado era a melhor forma de seguir em frente. Mas agora, vendo você aqui, vendo tudo o que você passou... Ele fechou os olhos por um instante. Eu percebo o quão errado eu estava. Isabela ficou em silêncio por um momento.
Então olhou para os filhos que ainda brincavam alheios à conversa. A vida é dura, Léo, mas eu nunca deixei que eles sentissem a fome que você e eu sentimos. Nunca deixei que dormissem sem um teto sobre as cabeças. Isso para mim já é uma vitória. Leonardo sentiu um respeito profundo por ela. Isabela não estava derrotada. Ela era uma guerreira. Você sempre foi incrível, Isa. Mesmo quando éramos crianças, você já era minha luz. E agora, mais do que nunca, eu quero ser a sua. Ela o olhou nos olhos. O que você quer dizer? Leonardo respirou fundo. Quero te ajudar, mas não apenas com dinheiro ou comida. Quero te dar um novo começo. Você e seus filhos, quero que tenham a vida que sempre sonharam. Ela abriu a boca para protestar, mas ele a interrompeu. Não é caridade, não é piedade. É o que eu devia ter feito há anos. Eu te devo isso, Isa, porque se hoje sou quem sou, é porque um dia você acreditou em mim. Agora deixa eu acreditar em você. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Ela olhou para os filhos novamente, depois para Leonardo. E naquele momento algo mudou. Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha. O que você tem em mente, Léo? Perguntou com um fio de esperança na voz. Leonardo sorriu. Tudo o que for necessário para te fazer feliz. E assim, naquele momento, um novo capítulo começava para ambos. Mas o destino ainda guardava surpresas que nenhum dos dois poderia imaginar. Isabela sentiu o peito apertar. As palavras de Leonardo eram como um bálsamo sobre uma ferida antiga, mas também despertavam algo dentro dela que há muito tempo tentava esconder. Medo. Medo de acreditar. Medo de esperar. Medo de que, mais uma vez, tudo desmoronasse. Ela olhou para os filhos que ainda brincavam com a latinha amassada, seus pequenos tesouros, tudo o que tinha no mundo. Isabela havia passado anos lutando para protegê-los da miséria, da dor, da fome. E agora, Leonardo, o menino pobre que um dia dormia em uma casa de madeira improvisada, estava diante dela, oferecendo-lhe um futuro que parecia impossível. Mas será que ela podia confiar? Leonardo percebeu sua hesitação. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu sei que você tem medo, Isa, mas me deixa fazer isso por você. Por eles. Por tudo o que você já fez por mim. Os olhos de Isabela brilharam com lágrimas contidas. Por um momento ela quis dizer sim, quis simplesmente aceitar a ajuda e se permitir acreditar que pela primeira vez em anos tudo ficaria bem. Mas, então o passado bateu à porta de sua mente como um soco no estômago. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Léo, você não sabe de tudo. Não sabe o que aconteceu comigo. Leonardo franziu a testa. Então me conta. Eu estou aqui, Isa. Estou te ouvindo. Isabela desviou o olhar, lutando contra as lembranças que invadiam sua mente. O pai das crianças? Ele não só foi embora. Sua voz tremeu. Ele me destruiu antes de ir. Leonardo sentiu o estômago revirar. O que ele fez com você? Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando voltou a encará-lo, havia um misto de dor e força em seu olhar. No começo, ele era um bom homem. Ou pelo menos eu achava que era. Ele dizia que me amava, que faríamos uma família linda. E eu acreditei. Leonardo sentiu o coração se apertar. Ele já podia prever o que viria a seguir. Mas depois que engravidei do nosso primeiro filho, ele mudou. Começou com palavras duras, depois vieram os gritos, e então vieram as marcas. Leonardo sentiu o sangue ferver. Ele te machucou? Sua voz saiu baixa, mas carregada de raiva contida. Isabela riu sem humor, passando a mão sobre o braço como se pudesse sentir as cicatrizes invisíveis ali. Por anos. Mas eu suportei. Eu dizia para mim mesma que ele ia mudar, que era só uma fase. Ela mordeu o lábio, os olhos marejados.
até o dia em que ele levantou a mão contra o nosso filho. Leonardo sentiu uma onda de fúria subir pelo seu peito. Ele cerrou os punhos. Meu Deus, Isa! Ela engoliu em seco. E, continuou, naquele dia eu soube que não dava mais. Peguei as crianças, saí de casa sem nada e nunca mais olhei para trás. Leonardo sentiu uma mistura de revolta e admiração. Revolta pelo monstro que a havia feito sofrer. E admiração por Isabela, que teve a coragem de proteger seus filhos, mesmo sem ter para onde ir. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva. Onde ele está agora? Ela deu de ombros. Não sei, e prefiro que continue assim. Ele desapareceu depois que conseguiu uma medida protetiva. Mas o medo, esse nunca foi embora. Leonardo olhou para ela sentindo um aperto no peito. Isa, você nunca mais vai precisar passar por isso, eu juro. Ela sorriu de leve, mas ainda havia incerteza em seus olhos. Você não pode prometer isso, Léo. O mundo é cruel. Pessoas como eu não têm finais felizes. Ele segurou suas mãos com firmeza. Então, me deixa mudar essa história. Me deixa te provar que você merece um final feliz. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela queria acreditar. Deus, como queria. Mas depois de tudo o que viveu, confiar em alguém era a coisa mais difícil do mundo. Então, antes que pudesse responder, uma voz infantil interrompeu o momento. Mamãe, estou com fome. Era o pequeno Mateus, olhando para ela com aqueles olhinhos grandes e inocentes. Isabela respirou fundo, limpou as lágrimas rapidamente e forçou um sorriso. Eu sei, meu amor. Vamos para casa, está bem? A mamãe vai preparar alguma coisa. Leonardo olhou para o menino, depois para Isabela, e foi naquele instante que ele tomou uma decisão. Não, hoje vocês vão jantar comigo. Isabela arregalou os olhos. Léo, não precisa. Eu insisto. Ela hesitou, mas quando olhou para os filhos, viu o brilho de empolgação nos olhos deles. Era raro terem um momento como aquele, um momento de alegria. Por fim, ela suspirou e assentiu. Tudo bem, mas nada de restaurantes chiques. Quero um lugar simples. Leonardo sorriu. Então acho que sei o lugar perfeito. E assim, naquela noite, Leonardo levou Isabela e as crianças para um pequeno restaurante no mesmo bairro onde cresceram. Era um lugar humilde, mas com comida caseira deliciosa. Foi a primeira vez em anos que Isabela se sentou à mesa sem sentir o peso do medo. Foi a primeira vez em anos que ela riu de verdade. E foi a primeira vez que Leonardo percebeu algo muito maior do que ele imaginava. Ele não queria apenas ajudá-la. Ele queria que Isabela fizesse parte de sua vida para sempre. Mas o destino ainda guardava mais uma reviravolta. Uma que mudaria tudo. O pequeno restaurante de comida caseira ficava em uma esquina modesta, com paredes coloridas e mesas de madeira desgastadas pelo tempo. O cheiro de arroz fresquinho e carne refogada se espalhava pelo ar, trazendo uma sensação de conforto que Isabela nem lembrava mais como era sentir. Os filhos dela estavam animados. Mateus, o mais novo, olhava ao redor com os olhos brilhando, enquanto Sofia, a mais velha, parecia mais tímida, mas claramente feliz por estar ali. Esse lugar tem cheiro de comida de vó, Mateus disse, balançando as perninhas na cadeira. Leonardo riu. Isso porque a dona do restaurante é uma avó. Dona Lourdes cozinha aqui há mais de 20 anos. Ela fazia as melhores coxinhas do bairro quando eu era criança. Isabela sorriu, lembrando-se das tardes em que eles juntavam moedas para comprar salgados naquele mesmo lugar. Então nada mudou, né? Quase nada. Mas acho que agora a gente pode pedir mais do que só uma coxinha. Mateus arregalou os olhos. Pode pedir quantas quiser? Leonardo fingiu pensar. Quantas você consegue comer? O menino colocou a mão no queixo, refletindo com seriedade.
Umas 20, Isabela riu alto, bagunçando os cabelos do filho. Se você comer tudo isso, vai explodir. Leonardo se inclinou e olhou para Mateus como se estivesse contando um segredo. E se a gente pedir 10 primeiro e ver o que acontece? Os olhos do menino brilharam. Fechado. Sofia, que até então estava quieta, finalmente falou: eu quero suco de morango. Tem suco de morango? Leonardo sorriu. Tem sim, vou pedir para você, mas só se me contar um segredo. Ela franziu a testa curiosa. Que segredo? Ele fez uma cara misteriosa. Você já sorriu hoje? A menina tentou segurar o riso, mas falhou. Agora eu sorri. Então pronto. Um suco de morango para a princesa Sofia. Enquanto a comida chegava, Isabela observava tudo em silêncio. Era surreal ver seus filhos rindo assim, tão leves, sem preocupações. Eles não tinham muitos momentos como esse. Ela se virou para Leonardo, que também a observava com um olhar cheio de carinho. Obrigada, Léo. De verdade. Ele segurou sua mão por um breve instante. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, Isa. O momento foi interrompido por Mateus, que segurava uma coxinha quase do tamanho do rosto. Mamãe, olha, eu nunca vi uma coxinha tão grande. Sofia olhou para a dela e franziu a testa. E se a gente guardar um pedaço para amanhã? Assim podemos comer mais um pouco outro dia. O sorriso de Isabela sumiu por um instante. Aquele pensamento era resultado da vida difícil que levavam. As crianças estavam acostumadas a racionar comida porque nunca sabiam quando teriam outra refeição completa. Leonardo percebeu. Sofia, hoje não precisa guardar. Hoje você pode comer o quanto quiser, porque amanhã... Ele olhou para Isabela. Amanhã vocês vão ter ainda mais. A menina hesitou. Depois deu um pequeno sorriso e deu uma mordida generosa. Então tá bom. Mateus engoliu um pedaço enorme e abriu os braços. Eu acho que virei um milionário da comida. Todos riram. A noite seguiu leve e cheia de conversas. Leonardo queria conhecer melhor as crianças, e a cada resposta deles, ele se encantava mais. Mateus, o que você quer ser quando crescer? Menino encheu o peito e disse com orgulho: dono de uma fábrica de brinquedos, quero que todas as crianças tenham brinquedos de graça. Leonardo sorriu. Isso é um ótimo sonho. E você, Sofia? A menina ficou pensativa. Quero ser médica. Para cuidar da minha mãe e do meu irmão. O coração de Isabela apertou. Leonardo olhou para Sofia com respeito. Você vai ser uma médica incrível. E Mateus, um grande inventor de brinquedos. Mateus olhou para a mãe. Mãe, o Léo pode ser meu amigo para sempre? Isabela engoliu em seco. Ele pode, filho. Se ele quiser, Leonardo olhou nos olhos dela. Eu quero, para sempre. O jantar terminou com mais risadas e histórias. Quando saíram do restaurante, a noite já tinha caído, e as luzes fracas dos postes iluminavam a calçada. Leonardo insistiu em levá-los para casa. No caminho, Mateus e Sofia dormiram no banco de trás, exaustos de tanto comer e brincar. Quando chegaram ao pequeno apartamento de Isabela, Leonardo ajudou a carregar os pequenos até a cama. Mateus abraçou o pescoço dele antes de se aconchegar nos cobertores. Boa noite, Léo. Boa noite, campeão. Sofia apenas sussurrou um sonolento obrigada antes de se virar para o lado. Quando Leonardo voltou para a sala, encontrou Isabela olhando pela janela, pensativa. Eles gostaram de você. Ele sorriu. Eles são incríveis, Isa. Ela o encarou por um instante, séria. Léo, o que você realmente quer com tudo isso? Ele suspirou. Eu quero consertar o que deixei para trás. Quero estar com você, com eles. Quero dar a vocês a vida que merecem. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu tenho medo de acreditar nisso. Leonardo se aproximou e segurou seu rosto com delicadeza. Então deixa eu te provar. Por um instante, Isabela sentiu que o tempo parou. O homem à sua frente não era apenas o milionário que o mundo conhecia. Era o menino que um dia dividiu um pedaço de pão com ela.
O amigo que sonhava em vencer, e talvez, só talvez, ele fosse seu futuro. Mas antes que pudesse responder, um som inesperado cortou o momento. Alguém batia à porta. Forte, Isabela arregalou os olhos e o medo voltou a tomar conta dela. Leonardo franziu a testa. Você está esperando alguém? Ela balançou a cabeça, o rosto ficando pálido. As batidas ficaram mais fortes, e então uma voz que Isabela não ouvia há anos ecoou do outro lado. Isabela, abre essa porta agora. O sangue de Isabela gelou. Era ele, o pai das crianças. Leonardo sentiu a raiva crescer dentro dele. O passado finalmente os havia encontrado. As batidas na porta ecoavam pela sala de estar, como marteladas pesadas que atingiam diretamente o coração de Isabela. Ela sentiu o medo apertar sua garganta e suas mãos suarem, enquanto seus olhos buscavam por respostas. Leonardo percebeu a tensão no ar e, sem hesitar, se posicionou entre ela e a porta. Isa, fica atrás de mim, ele disse, com uma firmeza que ela nunca tinha visto antes. A voz de Leonardo estava baixa, mas determinada, e havia algo nela que acalmava seus nervos. Isabela olhou para ele, o medo ainda refletido em seu rosto, mas também um fio de esperança, algo que há muito tempo ela não sentia. Ela sabia o que aquela batida significava. Era o homem que havia destruído sua vida, o pai das crianças, que agora tentava reaparecer para retomar o que achava ser seu direito. Ela sentiu um nó se formar no estômago. Leonardo, por favor, não faça nada imprudente. Ele é perigoso. Sua voz estava baixa, quase implorando. Mas Leonardo não hesitou. Ele já havia enfrentado muitos desafios em sua vida, mas nada seria mais importante do que proteger Isabela e seus filhos. Ele sabia que esse momento era crucial. Não se tratava apenas de resgatar o presente deles, mas de construir um futuro seguro e cheio de esperança. Eu não vou deixar ele machucar vocês. Nunca mais. Leonardo afirmou, com um olhar resoluto, e então se aproximou da porta. A batida continuava, mais forte, mais desesperada. A voz do homem do outro lado era rouca e ameaçadora. Isabela, abra a porta. Eu sei que você está aí. O ódio e a raiva nas palavras do ex-marido de Isabela eram palpáveis. Ela se encolheu por um momento, mas foi Leonardo quem tomou a iniciativa. Ele olhou para ela uma última vez, seus olhos cheios de uma promessa silenciosa de que tudo ficaria bem. Isa, vá para o quarto com as crianças. Eu vou cuidar disso. Ela balançou a cabeça, ainda tensa, mas já começava a ver o brilho de proteção nos olhos dele. Era algo que ela nunca pensou que teria novamente. Alguém disposto a lutar por ela, sem hesitar, sem medo. Isabela não disse mais nada. Levou Sofia e Mateus para o quarto, enquanto Leonardo se aproximava da porta. Ele abriu um pouco, o suficiente, para olhar os olhos furiosos do homem que se encontrava do outro lado. O que você quer aqui? Leonardo perguntou, com uma calma que contrastava com a fúria do homem. O homem riu, um riso amargo e zombeteiro. O que eu quero? Eu quero minha família de volta. A voz dele estava cheia de desprezo. Eu sei que ela está com você, esse playboy. Eu sei que você tem grana agora, então é isso que ela quer, não é? Dinheiro. Leonardo sentiu a raiva começar a ferver em seu peito, mas ele não deixou que ela o dominasse. Ele sabia que aquele homem queria mais uma briga, mas ele não ia dar a satisfação que ele tanto procurava. Ele queria que Isabela fosse livre. Livre para recomeçar, para ser feliz, para viver sem medo. Ela não te quer mais e não te deve nada. O que aconteceu entre vocês ficou no passado. Leonardo disse com firmeza. Agora, se você não quer mais problemas, é melhor sair daqui. O homem tentou empurrar a porta, mas Leonardo foi firme, bloqueando a entrada com seu corpo. Ele sabia que não podia se permitir perder a paciência.
Cada palavra sua tinha que ser um escudo de proteção para Isabela e para os filhos dela. Você não manda em nada aqui, rapaz, o homem rosnou. Mas Leonardo, com uma força silenciosa e imensa, respondeu: eu mando sim. O homem ficou quieto por um momento, percebendo que, por mais que quisesse intimidar, Leonardo não estava se deixando levar. Ele olhou para o milionário, notando algo nos olhos dele, algo que ele não esperava. A determinação de alguém que estava disposto a tudo, até mesmo a enfrentar um passado doloroso, para garantir um futuro melhor. Eu vou sumir da vida dela, entendeu? O homem disse, recuando, frustrado, como se a derrota o estivesse sufocando. Ele se virou e foi embora de cabeça baixa. Isabela apareceu na porta, com Sofia e Mateus ainda sonolentos nas mãos. Ela olhou para Leonardo com uma mistura de incredulidade e gratidão. Ele se foi? Perguntou ela, sua voz trêmula. Leonardo olhou para ela e sorriu, aliviado, como se uma tonelada de peso tivesse sido retirada de seus ombros. Sim, ele se foi. Isabela não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ela correu até Leonardo e o abraçou com força, como se ele fosse a única coisa sólida no mundo. Ele retribuiu o abraço, sentindo a pressão do medo se dissipar de ambos. Ela o olhou com olhos marejados e disse: eu não sei o que seria de mim sem você, Léo. Eu nunca pensei que o passado fosse me deixar em paz. Leonardo a abraçou mais forte. O passado ficou para trás, Isa. Agora é só o futuro. E é um futuro bom. Naquela noite, eles ficaram ali, abraçados, por um longo tempo, até que as crianças acordaram e o riso preencheu a casa mais uma vez. Não havia mais medo, não havia mais insegurança. A casa estava cheia de alegria, de esperança e de um amor que Leonardo finalmente soubera que era capaz de oferecer a ela. Os dias seguintes foram de transformação. Leonardo não apenas se tornou uma parte constante da vida de Isabela e das crianças, mas também se empenhou em mudar tudo ao redor. Ele investiu em um pequeno negócio para Isabela, algo que ela sempre quis fazer, mas nunca teve a oportunidade. Com o apoio dele, ela começou a vender os produtos que sempre soubera fazer tão bem, artesanato e alimentos caseiros, e logo o negócio decolou. O amor entre Leonardo e Isabela floresceu, e a cada dia que passava, a dor do passado ia se apagando, dando lugar a uma vida nova, mais leve, mais cheia de possibilidades. E um ano depois, naquele mesmo restaurante simples onde tudo começou, Leonardo se ajoelhou diante de Isabela, com os filhos ao lado, e a pediu em casamento. O pedido foi feito com os olhos cheios de amor, e o coração de Isabela, que um dia esteve tão perdido, se abriu para ele como nunca antes. Isa, você é o meu lar, e é com você que eu quero passar o resto da minha vida. Aceita casar comigo? Isabela, com os olhos brilhando de felicidade e gratidão, olhou para os filhos, para Leonardo, e finalmente disse a palavra que selava tudo aquilo que ela sempre sonhou, mas que nunca teve coragem de acreditar. Sim. E naquele momento, o medo do passado se dissipou de uma vez por todas, deixando espaço para o amor, para os sonhos realizados e para a felicidade que finalmente os alcançava. O final feliz, que ela nunca imaginou, agora estava ao seu alcance, e o recomeço de uma vida juntos, cheia de alegria e de esperança, estava apenas começando. O sol brilhava forte naquela manhã de primavera, iluminando a pequena casa de Isabela e Leonardo. O cheiro de café fresco invadia a cozinha, enquanto as risadas das crianças preenchiam o ar. Mateus e Sofia estavam brincando no jardim, correndo atrás de uma bolinha, com os rostos iluminados pela felicidade. Para Isabela, aquele era o melhor momento de sua vida.
Ela estava na cozinha, preparando o café da manhã com Leonardo. Ele cortava frutas enquanto ela mexia a panela e, de vez em quando, ele a olhava com um sorriso que transbordava amor e cumplicidade. Acho que já passamos do ponto da recomeço, né? Disse Leonardo, brincando enquanto cortava uma maçã. Isabela se virou para ele, um sorriso suave nos lábios. Eu diria que é mais o começo do que esperávamos. Ele se aproximou dela, tomando a mão dela com carinho. Eu nunca imaginei que o meu começo fosse ser tão maravilhoso. E você me mostrou o que realmente importa na vida, Isa. O que realmente vale a pena. Ela olhou para ele com o coração apertado de emoção, lembrando-se de tudo o que eles haviam passado juntos. De como ela havia chegado tão perto de perder a esperança e de como agora ela se sentia completa. Mas o que realmente tocava seu coração era o sorriso de seus filhos, a confiança que eles depositavam nela e em Leonardo. Eles estavam crescendo em um lar cheio de amor, um lar que Isabela nunca imaginou que teria. Enquanto ela e Leonardo preparavam o café, a porta do jardim se abriu com um rangido, e Mateus e Sofia entraram correndo. Eles estavam suados, mas os rostos estavam iluminados por um sorriso genuíno, a alegria pura de uma infância feliz. Mamãe, papai, olha o que encontramos! Gritou Mateus, com os olhos brilhando, segurando uma pequena flor colorida em suas mãos. Sofia correu para a mãe, abraçando-a com toda a sua energia, enquanto Mateus entregava a flor a Leonardo. É para você, Léo, para o nosso papai! Leonardo abaixou-se para receber a flor, tocado pela sinceridade do gesto. Ele apertou a mão do menino, sentindo que sua vida tinha um propósito muito maior do que simplesmente conquistar riquezas. A verdadeira riqueza estava ali, naquele abraço, na alegria daquela família que ele finalmente tinha conquistado. Obrigado, campeão. Isso vai ser o meu presente mais precioso. Aos poucos, o café da manhã estava pronto, e todos se sentaram, à mesa. Isabela observava a cena à sua frente, sentindo seu coração bater forte no peito. Era tudo o que ela sempre quis. Era tudo o que ela nunca pensou que merecesse. Não é incrível, Isa? Disse Leonardo, olhando para ela, como se soubesse exatamente o que estava passando em sua mente. É perfeito. Ela respondeu com os olhos brilhando de emoção. E naquele momento, o mundo exterior parecia desaparecer. Não havia mais ameaças do passado, não havia mais solidão. Havia apenas o presente, a certeza de que aquela era a vida que ela sempre sonhou, a vida que ela e Leonardo construíram juntos. O que o futuro nos reserva, Léo? Perguntou Isabela, ainda com os olhos fixos nele. Ele sorriu, pegando a mão dela com ternura. O futuro é nosso, Isa. Vamos continuar escrevendo essa história juntos, com mais risadas, mais conquistas e, acima de tudo, com mais amor. Ela sorriu de volta, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. E foi ali, naquele café simples e na cozinha iluminada pelo sol, que Isabela entendeu o verdadeiro significado de lar. Não era sobre a casa em si, nem sobre as coisas materiais. Era sobre as pessoas com quem você compartilha os seus dias, os seus sonhos, os seus desafios. E ali, naquele momento, com Leonardo ao seu lado e seus filhos sorrindo em volta, ela sabia que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Isabela e Leonardo sabiam que a vida nunca seria perfeita, mas, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. As cicatrizes do passado ficavam cada vez mais distantes, e a cada dia que passava, eles se sentiam mais fortes, mais unidos. Mateus, que já estava com a boca cheia de panquecas, olhou para os pais e perguntou: "Quando a gente vai para a praia, papai?" Leonardo riu, encantado com o espírito aventureiro do filho. "Vamos planejar uma viagem logo, eu prometo. E quem sabe a gente faz uma grande festa na praia para comemorar a nossa nova vida, nossa nova família."
Sofia, que estava quieta, olhou para Leonardo com um sorriso meigo e disse: "Eu gosto muito de você, Léo." Isabela sentiu um calor no peito. Ela olhou para Leonardo e pela primeira vez sentiu uma certeza absoluta. Eles tinham criado algo mais forte do que qualquer adversidade. Eles tinham criado uma família de verdade. Com o sol brilhando, a risada dos filhos ecoando pela casa e a promessa de um futuro cheio de alegrias e superações, Isabela se deu conta de que nunca mais precisaria viver com medo. O amor, o esforço e a união que ela e Leonardo construíram eram mais poderosos do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer. Eles eram uma família, e aquilo era mais do que suficiente. E foi assim que, de mãos dadas, com os corações cheios de gratidão, eles se lançaram no futuro, prontos para viver cada dia com mais intensidade, mais amor e mais esperança. O passado havia sido doloroso, mas o presente era mais belo do que eles poderiam imaginar. E o futuro estava cheio de possibilidades infinitas.